Vamos ler um versículo na Palavra de Deus, capítulo 8, de livro de Romanos. Vamos ler o versículo número 1. Romanos capítulo 8, versículo 1 diz assim: Porque para mim tenho por certo, versículo 18, não cheguei a falar, 8, 18, desculpa, irmão. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Amém? Podeis assentar. Meus irmãos, eu confesso que me sinto bastante feliz aqui na igreja, ouvindo os irmãos pregarem, cantarem, adorarem a Deus. Mas eu reconheço que a gente vai chegando uma idade, não tem jeito, vocês vão chegar lá também. Que por mais que a gente que seja importante, mas a gente gosta mais de ouvir os irmãos e tal, então. Mas como a gente cai na escala para dar uma palavra, e nós não podemos deixar de falar daquilo que temos visto e ouvido, né, da parte de Deus, amém? E eu confesso que ao longo dos dias, dos anos, cada vez que eu ouço os irmãos pregarem, cantarem, louvarem, adorarem a Deus, eu tenho uma alegria muito grande em ouvir o sistema e a forma das pregações. São pregações que nos traz esperança, nos traz ânimo, né? Os ensinos que a gente recebe aqui nos projeta para uma confiança muito grande. Mas eu tenho uma preocupação nesses últimos dias que nós estamos vivendo, eu creio, dados os sinais das coisas que estão acontecendo. E como às vezes eu falo lá na classe dos obreiros, olhando assim para a classe, olhando os irmãos todo feliz, né, todo bem vestidinho, arrumadinho. Somente domingo à noite, numa festa, né? Então parece que está tudo bem, não tem sofrimento, não tem batalha, não tem luta, não tem guerra, não tem nada. Tá? Mil maravilha. Mas quando a gente olha, irmão, para a palavra de Deus, e que a gente volta lá atrás, não é lá atrás nos apóstolos, é lá atrás mesmo, desde Adão. A gente percebe que após a queda, a humanidade entrou em batalha. E todas as etapas que a gente acompanha de lá até hoje, nenhuma pessoa sequer que teve vitória não tiveram grandes batalhas. E quando a gente chega no período dos apóstolos, a gente percebe que a maioria deles, como pregadores, professores, ensinadores, louvadores, a maioria deles morreram decapitados. Não tiveram vida. E nós estamos vivendo no momento em que eu percebo que a igreja não é bem isso que está acontecendo hoje com a igreja. Ninguém está sendo, pelo menos no Brasil, ou aqui na América Latina.
Talvez em alguns países do mundo ainda está havendo isso, né? Mas a gente não percebe que alguém foi decapitado, foi degolado, foi isso, foi aquilo. Não sei se nós não estamos caminhando para alguma coisa parecida com isso. Mas uma coisa eu sei, hoje nós temos uma guerra muito grande. É uma guerra espiritual que nós temos contra nós mesmos. E esta guerra, meus irmãos, é uma guerra tremenda, tremenda. E que precisa de, aos poucos, ir sendo vencida. Não adianta dizer, não, eu agora sou tal. Porque, por mais que nós adoramos ao nosso Deus, por mais que nós conhecemos a palavra e temos segurança de estar na igreja, ouvindo, assistindo e participando, mas existe um mundo de trevas que está paralelo a isso. Que enquanto nós estamos aqui adorando e louvando, pregando, ensinando, existe um outro mundo lá fora, que está estudando um sistema e uma forma de poder detectar alguma falha para tirar essa linha de raciocínio que você segue, que está aqui dentro. Então as coisas... Nós temos os nossos momentos de lazer, nós temos os nossos momentos espirituais. O irmão sabe, eu sou bem quieto e tal, mas eu sempre fui assim, mesmo quando fui novo e tal, sempre fui bem quieto assim. Mas essas coisas me trazem algumas dúvidas, porque parece que no meu corpo físico, nos meus negócios, na minha vida pessoal, está tudo bem, eu sou crente, batizado com o Espírito Santo, pastor. Parece que está tudo... Não tem sofrimento, e isso às vezes preocupa, porque o que eu li aqui, e a gente vai falar um pouquinho a respeito, são coisas muito sérias, baseado na nossa trajetória como servo e como serva de Deus. Então hoje nós temos uma batalha que ela não está sendo mais da forma como nós conhecemos a história da igreja. Mas existe uma batalha espiritual, existe uma luta, em que o pastor, de repente, não tem conhecimento, não vê. Que os pastores, diretores de departamento. Mas nós temos um Deus que vê tudo, Ele enxerga tudo, Ele sabe tudo. E o céu, a gente vai para lá, morar com Jesus, mas lá só vai entrar os salvos, remidos, lavados no sangue de Jesus. Aqueles que realmente aceitaram a Cristo e piamente andam no seu caminho. Não existe, meus irmãos, um caminho mais ou menos. Existem dois caminhos. E como já falei aqui, o caminho para Deus ele não é largo, ele é estreito. O que é um caminho estreito? Um caminho estreito é aquele que a gente tem dificuldade de andar por ele. Vai ter que passar por ele, mas é difícil passar. Mas precisa passar por ali. Se o caminho for fácil, tem alguma coisa que não está certo. E isso me preocupa a atualidade que nós estamos vivendo. Se está bom o caminho por onde eu estou passando, se está tudo mil maravilha, mas pastor, é Deus que está fazendo isso. É lógico que Deus ele faz tudo, né? Mas a palavra de Deus fala de apertos. E esses apertos, eles podem estar até já acontecendo, só que no campo espiritual.
E nós podemos não estar percebendo isso. Porque como a gente não está sendo levado para o matadouro, como nós não estamos sendo preso, condenado, amarrado, crucificado, como Paulo, lá em Roma, por Nério, um homem daquele, um doutor, camarada de grande conhecimento, um dos maiores apóstolos. Mas existe uma técnica e uma tática oculta rondando o nosso país. E de repente, muito especialmente, particularmente, cada um de nós, para tentar bloquear essa forma que nós temos, essa garra, como eu vi essa menina aqui no domingo e hoje também. Aquela garra de estar perto de Deus, estar falando com Deus, louvando a Deus, sentindo Deus independente de situações e circunstâncias. Como é bom a gente ver isso, irmão. Mas por mais que aconteça isso, existem dados inflamados negativos no mundo e que estudam planos para afastar e distanciar a igreja dessa rota. Porque por mais que essa igreja seja um templo muito bonito, e por momentos de alguma solenidade que a gente vê aqui lindas, todo mundo, né, naquela... Mas isso tudo vai ficar aqui, irmão. Nada disso para nós é tão importante. Vamos sair daqui. Nós vamos morar com Jesus. Só que para morar com Jesus existe preços a ser pago. Não é simplesmente vir para Deus e continuar. Não, tem que ter mudança. Tem que ter mudança. E esta mudança, hoje, ela está no campo espiritual, porque você tem que dar conta de você, embora o pastor está ensinando. Os professores estão mostrando o caminho, mostrando a verdade. Mas é você que tem que cuidar de você aqui na igreja, na rua, no trabalho, em casa. Aleluia. Falei com o pastor que eu estava muito cansado. Muito cansado, para ele me dar 20 minutos, mas já foi na introdução aqui, quase eu senti. Então, meus irmãos, eu sei que é uma palavra de reflexão. Eu sei que os irmãos têm assistido aqui pregadores e professores que a gente tem a nossa mais alta admiração pela espiritualidade, dedicação e profundidade de conhecimento. E hoje a gente tem uma palavra de reflexão, mas é uma palavra relativamente forte. Mas essa palavra ela vai para lá, mas ela vem para cá também. Aos nossos 78 anos, servindo a Jesus já há 60 anos, não quer dizer garantia, não quer dizer estabilidade. Pastor Lourenço Onson, ele dizia nos estudos que ele falava, a batalha que as crianças enfrentam, a batalha que os jovens enfrentam, e a batalha que naquela época não era idoso, era velho mesmo, que os velhos enfrentam. Então todos têm um caminho estreito a andar nele, seja mais velho, seja médio, seja novo. E nesse capítulo 8 de Romanos, a partir do versículo 18, nós vamos estudar um pouquinho aqui para nossa meditação. O versículo que nós lemos diz: porque para mim tenho por certo que o sofrimento do tempo presente não pode se comparar
com a glória a ser revelada em nós. Talvez seja um pouco diferente aí dos irmãos. Porque para mim, tenho por certo que o sofrimento ou as tribulações deste tempo presente não se comparam com a glória que há de ser revelada. E aí eu pergunto, que tribulação, que sofrimento desse tempo presente? Particularmente, irmãos, com toda certeza, se eu perguntar aos irmãos aqui, vai estar tudo bem. Mas o Espírito Santo, aqui tem, quem falou isso aqui, foi um dos homens que mais sofreu. Quem escreveu isso aqui? Foi um dos homens que mais sofreu. Porque para mim tenho por certo que o sofrimento do tempo presente não pode ser comparado com a glória que há de ser revelada. E aí, irmão, se nós fôssemos entrar aqui no campo de que glória que há de ser revelada? É lógico que Paulo está aqui se referindo mais à glória de Deus, o lugar para onde ele foi. Mas nós podemos, meus irmãos, como servo e como serva de Deus, não comparar sofrimento baseado naquilo que nós vamos receber ou já recebemos aqui. Porque como pode um crente ser batizado com o Espírito Santo? Como pode um crente ser curado? Como pode uma pessoa ser liberta? Isso são manifestações de Deus nas nossas vidas. Eu já citei aqui que eu fiquei preso em 350 volts, para quem não sabe. Com os pés mergulhados na água, na lama do concreto, e aquilo se tornando 700 volts, eu era para ter sido fulminado. Mas Deus enviou os seus anjos naquele momento. Olha a ação do anjo aí. Amém? Porque Deus mandou, não é porque ele veio por alta recreação, não. Agora estamos estudando isso, né? Então tem que... E Deus enviou os seus anjos. E disse, vai lá e tira o gumercino do solo, porque eu preciso dele na minha obra. E quando eu subi, quando alguém me levantou, que foi Deus mesmo ali, aquele ferro caiu das minhas mãos. E 2 dias depois eu estou na igreja, dobro meu joelho sem ninguém saber de nada. E Deus diz, meu servo Gumercino, eu te livrei da morte, porque preciso muito de ti. Estava começando o meu ministério, da minha obra. Então, meus irmãos, Deus, Ele tem bênção para nós, mas também existem as lutas, existem as batalhas, e é neste momento que Ele está entendendo e compreendendo. Foi o que Ele disse para Ananias quando mandou orar por Paulo. Vai orar por ele. Não, senhor, aquele homem, ele... Não, mas ele agora vai ver o que acontece. Aí ele está dizendo aqui, porque para mim, tenho por certo de que as atribulações do tempo presente não pode ser comparado com a glória que vai ser revelada. Irmão, não vamos abrir mão disso. Vamos em frente aqui um pouquinho. Porque quando a gente fala de sofrimento, irmãos, nós estamos falando de tristeza. Nós estamos falando de angústia. Nós estamos falando de momento em que, sabe, a gente está sentindo algo no corpo físico, na alma, no espírito. A gente está falando disso. Mas vamos andar mais um pouquinho aqui no versículo 21. Na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro, da corrupção, para a liberdade da glória
dos filhos de Deus. Olha, meus irmãos, existe uma esperança, uma vontade, porque Deus está olhando para nós, lá de cima, através de Jesus Cristo, sabendo o caminho que nós estamos trilhando e sabendo o que está ocorrendo nos bastidores por aí e qual vai ser o nosso comportamento. De acordo daquilo que nós vamos ouvir e vamos encontrar daqui para frente. E eu gostaria que o irmão, se pudesse... Fiquei triste porque o Data Show não está aí, mas abrisse para mim a Bíblia no capítulo 1, capítulo 4 de 1 Pedro, e lesse alguns versículos aí para mim, e a gente vai conversar um pouquinho aqui, a coisa é bem séria. Quem encontrou? Pode começar no primeiro. 4. Vai em frente. 1 Pedro, capítulo 4. 1 Pedro, capítulo 4, verso 1. Vai andando aí. Tá bom, irmão aí. Eu agora quero... Muito obrigado, irmão. Eu agora quero pular mais na frente um pouquinho, verso 12. Vê o que diz? Amados, não estranheis, olha só o que diz aqui. Não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecido. Olha só. Como que alguma coisa extraordinária, não estranheis. Como que alguma coisa extraordinária tenha acontecido. Irmão, a palavra de Deus diz, no mundo tereis aflições, é batalha, é luta. Então nós sabemos disso. Então, o apóstolo está dizendo aqui, amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Aleluia. Aí você vai lá no versículo 15. Não sofra, porém, nenhum de vós. Olha o que diz aqui, irmãos. Presta atenção nisso aqui. Isso é sério, irmão. Porque não é só o problema de eu não sofrer. É eu conhecer alguém que está envolvido com a patifaria deste mundo e me aliar a eles ou a elas. Isso é perigoso. Então diz aqui, não sofra, porém, nenhum de vós como assassino. Olha o que Paulo está dizendo, irmãos. Ou ladrão. Irmãos, isso é sério. Porque não é a igreja do Senhor, não é os irmãos que estão. Os irmãos estão ouvindo uma palavra, um ensino, e estão aprendendo. Nós estamos servos de Deus, batizados do Espírito Santo, estamos esperando Jesus voltar. Mas quem é que está lá do lado de fora?
te fazendo algum convite, te dando algumas informações, e agora estamos chegando no momento político, e as pessoas estão alvoroçando o Brasil, e muitas pessoas sujas por aí. E os senhores e as senhoras sabem disso, porque entram e vê na internet. Então não basta você não ser. É por isso que a palavra de Deus diz, deixar de fazer o bem também comete erro. Isso é sério, irmãos. Isso é muito sério. Eu costumo dizer, meus irmãos, que nós aqui estamos no patamarzinho mais humilde, mais baixo. Mas nós estamos vivendo no Brasil, vendo um patamarzinho bem alto, mas atrelado e envolvido com essa patifaria demoníaca que está acontecendo aí. Meus irmãos, muito cuidado, vigia. Eu falei que a nossa guerra é uma guerra espiritual, não é uma guerra de tiro. Não, é uma guerra espiritual, é uma guerra do espírito contra a carne, é uma luta. Você está recebendo convite, está recebendo orientação, alguém está te pedindo alguma coisa, cuidado com isso. Para que você não esteja dando a mão a alguém que esteja nessa situação. Porque senão podemos ser um morto vivo andando por aí. E é muito perigoso. Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino ou ladrão. Irmão, essa palavra aqui é para todo mundo. Não é só para crente, não. Não é só para crente, não. Quando eu costumo dizer que, em relação ao sofrimento, que o crente não pode isso, não pode aquilo, não pode prostituir, não pode roubar, não pode matar, mas o ímpio também não pode, não. Não pode, não. Se fizer, é punido. Agora, além de ser punido, perdemos o céu, perdemos a salvação. Por isso é mais perigoso. Mas não pode, então ninguém pode. Então quem está fazendo isso, eu não posso estar aliado a ele ou a ela. Eu estou me prostituindo espiritualmente com quem não presta. São pessoas que não merecem a minha confiança, porque não servem a Deus. E mesmo que não servisse a Deus, mas se tivessem caráter, se tivessem uma vida pregressa de honra, pessoas de caráter, porque tem pessoas assim. Mas se não é, e eu conheço, me alio, eu estou enquadrado aqui. Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intrometem em negócios de outrem. Meus irmãos, olha, coisa séria. Porque isso aqui, pastor Manuel, é um ensinamento para nós. Eu sei que os irmãos, a gente lê na Bíblia, graças a Deus, aqui tem. Mas tem coisas que às vezes precisa dar uma sacudidazinha para dar uma, para penetrar um pouquinho mais forte, né, irmão Rose? Dar uma... É bom a gente aprender aquelas palavras que o pastor Manuel, o pastor Natanael e outros missionários que passam por aqui falam aquelas coisas profundas, né, irmão Reinaldo? Mas às vezes tem hora que é bom dar uma chacoalhadazinha nessa forma assim, que dá uma acordada e uma levantada melhor na nossa condição de cidadão do céu. Amém, irmãos? Glória a Deus, irmãos. Aí diz o versículo 16, mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso. Antes glorifiquem a Deus com este nome. Aí, meus irmãos, a gente vai, pastor, mas... Irmão, não tem pastor mais. Porque vocês imaginam, José, imagina como esse moço sofreu. Mas ele não deixou, ele não abandonou o caminho, irmão. Ele não perdeu a linha.
Imagina Daniel, imagina Sadraque, Mesaque, Abednego. Essas pessoas não saíram de um outro lugar. Daniel vai para a Babilônia, um lugar totalmente diferente. Só que é aquela história, meus irmãos. Tem pessoas que saíram do Egito, mas o Egito não saiu, né? Já ouvimos falar isso aqui, né? Ainda está dentro dele ou dentro dela. Graças a Deus que aqui não tem ninguém assim. Todo mundo tem Jesus no coração. E quando tem Jesus, não tem Egito, porque Egito é mundo, né? Egito é mundo. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Mas se sofremos como cristão, não se envergonhe disso. Antes glorifique a Deus. E aí aquela palavra que eu costumo falar aqui sempre, né, quando não consigo esquecer daquilo ali, né? Daquela oração sacerdotal de Jesus. Não consigo. Porque é aquela coisa boa de Jesus orando a Deus, capítulo 17, Evangelho segundo São João. Mas vamos um pouquinho mais aqui, porque o tempo já chegou. Leia para mim, irmão, Mateus, veja que Mateus capítulo 5, versículo 11 e 12. Isso é conhecido, né? Mas leia aí para a gente. E depois, 2 Coríntios 4, 17 e 18. E aí nós vamos encerrar. Como é que é a primeira parte aí, irmão? Bem-aventurados sois vós quando fores injuriados e mentir, ou seja, bem-aventurado quer dizer feliz. Então, quando alguém mexer com você, né, perseguir, fazer uma série de coisas, você é feliz, tem que estar feliz. Como é que você está? Quando alguém injuria, quando alguém persegue, faz alguma... O que você faz? O que acontece com o carrinho lá na rua, né? Está dirigindo, aí o camarada começa a fazer um monte de besteira. Como é que você age lá dentro do carro? Porque é só lá dentro do carro, porque não tem como fazer nada lá fora. Perde a estribeira aí, meu irmão, cuidado com isso. Já vi cena perigosa nessa área aí. Já vi revólver na mão de gente. E tive que entrar para dar uma guardada por causa desse negócio. Mas o crente não faz, o servo de Deus não faz isso. Ele é tranquilo. Eu sou muito tranquilo para dirigir. Eu posso falar isso porque realmente eu sou. Dificilmente me vê eu dar uma buzinada, mas é muito difícil. Cortar carro, dirijo, e acho que dirijo bem, porque dirijo há quase, 40 e tantos anos, e só tive um problema uma vez que eu rodei com um carro na estrada, porque tinha óleo. Natanael tinha 8 anos de idade, para vocês terem uma ideia, à época, né? Mas nunca tive problema de acidente. Meus irmãos, somos felizes, mas tem esses momentos, tem coisas que às vezes parecem pequena, mas pode se tornar num desastre. Tem que ter controle, tem que ter equilíbrio, para não se perder E 2 Coríntios 4, 17 e 18. Quem encontrou para mim? Então, os irmãos, vejam bem, são momentâneas. Eu já falei aqui para os irmãos. A vida passa muito rápido. Um dia desse, eu casei. Hoje estou com 53 anos de casado e com 78 anos de idade. E para mim, irmão, eu falo de coração meu, para isso passou rápido demais.
Então, daqui a pouco eu estou com 80. Não sei se consigo chegar a 90, mas se Jesus não vier, né, de repente eu chego. Mas não é um estágio. Por mais que as minhas irmãs e meus irmãos aí que já estão na minha idade fiquem meio chateados comigo, mas quando chega a 80, 85, 90, realmente as coisas, né, ficam bem mais complicado, mais difícil, né? Mas vamos ver que se a gente chegar lá, né? Então, irmãos, passa muito rápido. Muito rápido. Então ali o versículo diz momentânea. Isso é momentâneo, isso é rápido. Então vale a pena vocês sofrerem um pouquinho mais. Muito cuidado, irmão, da forma como nós estamos servindo a Deus. Porque vim para a igreja, ouvir as boas pregações, os bons ensinos, os bons louvores, ir nas cruzadas, nos trabalhos que acontecem por aí, fazer parte, ter essa atividade que os irmãos têm aqui, ser envolvido, conforme os irmãos são envolvidos, isso é lindo e é bom demais. Mas muito cuidado, meus irmãos, muito cuidado. Porque isso é bom, mas isso não leva ao céu. O que leva ao céu é seguir a paz com todo. Mas não é só a paz com todo, é a santificação. Porque sem ela ninguém verá o Senhor. E a santificação, nós precisamos estar aqui na igreja, quando estamos fazendo cruzada evangelística, quando estamos no nosso trabalho, quando estamos lá em casa, na rua, no vizinho, em qualquer lugar. Você é luz do mundo e sal da terra. Então existe batalha, pastor Gomes, existe sim. Existe batalha, mas tenha fé, vai passar rápido, daqui a pouco nós estamos com o Senhor Jesus, e aí vai ser alegria, gozo, e vai ser para sempre, porque aí o diabo não vai mais tirar essa alegria e esse poder que nós temos em nossa vida e em nossos corações. Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém, irmão? A hora que estava ficando bom. Glória a Deus. Aleluia. Se eu chegar a 78 anos, eu tô bom.